1968, o ano que não acabou. O golpe civil-militar de 1964 derrubou o presidente João Goulart e colocou o Brasil em uma ditadura que durou mais de 20 anos. Durante a ditadura, o ano de 1968, conhecido como o ano que não acabou, ficou marcado na história brasileira pelos movimentos contra o regime instaurado. Neste ano de 1968, nos Estados Unidos, havia movimentos pacifistas contra a Guerra do Vietnã e contra o racismo. Na Europa, estudantes se rebelaram contra as autoridades em busca de mudanças políticas, sociais e culturais. Estes movimentos tiveram reflexo no Brasil. Com o discurso da moral e da democracia, a ditadura militar chegou com demagogia. Se enquadre no controle ou leva tiro na testa, o patrocínio. Enorme multidão se manifestou em junho de 68, no Rio de Janeiro, contra a repressão crescente do regime militar. O movimento, que ficou conhecido como a Passeata dos 100 Mil, ganhou maior dimensão a partir da morte do estudante Edson Luiz em março do mesmo ano. Participavam das manifestações estudantes, artistas, intelectuais, trabalhadores e religiosos. Prisões, violência e arbitrariedade eram as formas como eram tratados pelo governo. Nos outros estados brasileiros, os movimentos estudantis também ampliavam seu nível de organização e mobilização. Durante o ano de 1968, várias manifestações ocorreram, até a decretação do Ato Institucional número 5. A reunião que radicalizou a ditadura foi em 13 de dezembro de 1968, quando 24 membros do governo militar se reuniram para editar o Ato Institucional número 5. O ato concedia privilégios ao governo, proibia manifestações populares e impunha a censura prévia da imprensa. Então, no meu entender, senhor presidente, devemos fazer um ato institucional. Um ato institucional que resguarde, procurando colocar nele o essencial. Eu confesso a Vossa Excelência que, naturalmente, um debate privado entre os que fizeram o ato com aqueles que podem dar uma contribuição jurídica seria útil, porque devemos ter um ato mais jurídico possível e resguardar os direitos dos cidadãos também o mais possível. Ministro das Relações Exteriores durante a ditadura, Magalhães Pinto. Antes do AI-5, tiveram 4 atos que davam ao governo militar poder de alterar a Constituição, cassar mandatos legislativos, decretar estado de sítio sem consultar o Congresso e estabelecer eleições indiretas. Contudo, o 5º ato institucional definiu o momento mais duro da ditadura, pois punia arbitrariamente os que fossem inimigos do regime. Robson Aires, na época do AI-5, morava em Belo Horizonte e fazia parte da organização que se tornou a Vanguarda Popular Revolucionária. Robson relata o período conturbado vivido e fala sobre a importância da participação juvenil. O ato institucional número 5, que acontece em 13 de dezembro de 1969, ele é o fechamento de um determinado período que a gente chama de golpe dentro do golpe. Fecha o Congresso, elimina a possibilidade de habeas corpus em caso de crime político, e a atrocidade ela acaba vigorando como política nesse país. Só que se esquece sempre, quando a gente fala do ato institucional número 5, que no início do ano de 1969, né? O ato institucional é de 13, a data é de 13 de dezembro de 1968, no início de 69 é também lançado um decreto chamado Decreto 477, que expulsou muitos estudantes da universidade, inclusive eu fui afastado da universidade em maio de 1969. O ano de 68, ele é a manifestação mais vigorosa do ponto de vista social e político, patrocinada pela juventude estudantil nesse país. Apesar das opressões vividas, Robson destaca os benefícios deixados por esse período, como a música e o cinema. Mas o ano de 68 ele não pode ser reduzido à sua manifestação política. A questão fundamental que sobrevive a ele, nós temos hoje e nos beneficiamos com os seus resultados, do ponto de vista cultural, do ponto de vista dos costumes, do ponto de vista do cultural e da música, do teatro, do cinema. Apesar do ano de 1968 ter sido marcante para o Brasil, dados curiosos levantados pelo Instituto Datafolha e publicado pela Folha de São Paulo em dezembro de 2008
mostram que a maioria desconhece o que aconteceu naquele ano. 82% dos entrevistados nunca ouviram falar do ato de 68 que radicalizou a ditadura. Dos 18% que disseram ter ouvido falar, 67% não souberam o significado da sigla. De acordo com a professora de História Viviane Fontoura, este resultado está relacionado à opressão e à censura da época. Tem uma coisa interessante que a gente precisa ressaltar a respeito da ditadura militar, que, por se tratar de uma ditadura, ela usou de dois aparatos extremamente eficientes para efetivar e ampliar o seu poder. Um deles vai ser a opressão e o outro a censura. E, no que diz respeito à censura, a gente tem dois mecanismos. Mecanismos que proíbe que seja dito aquilo que o governo não quer que seja dito. Então, as informações que chegavam à população ou eram meias-verdades ou informações distorcidas. E o outro mecanismo é a propaganda. Então, o ano de 1968, ele talvez não esteja na memória do brasileiro por esses motivos. A questão da censura e a questão da propaganda que era feita pró-governo. A professora Viviane relembra o período conhecido como Milagre Econômico Brasileiro, nos anos 70. Para continuar no poder, os militares investiam em fortes campanhas de propaganda. E em 1970 a gente tem aí o Milagre Brasileiro, que o Brasil vai se tornar a 7ª economia do mundo, segundo dados do governo militar, e no que diz respeito a isso, vai promover uma sensação de euforia. Tanto que hoje, quando a gente se remete à ditadura militar, muitas das pessoas que viveram na época se recordam do Milagre Brasileiro, desse sentimento de euforia, desse sentimento ufanista, de que o Brasil estava crescendo, de que o Brasil era um país que ia para frente, de que o Brasil era um país futuro, e não se recorda das censuras, não se recorda da opressão, não se recorda da tortura, porque a propaganda foi bastante eficiente nesse sentido. Ainda no levantamento realizado pela Folha, mostra que os livros didáticos utilizados no período de vigência do AI-5, de 1968 a 1978, ignoravam o ato ou tratavam de forma distorcida. O livro Brasil, uma história dinâmica, de 1972, de Omar Matos, Ela Doutório e José da Silva, tratava os atos institucionais como, abre aspas, a garantia da segurança nacional ameaçada pelas forças subversivas, fecha aspas. Os atos institucionais nesse livro são tratados como um mal necessário, um remédio necessário para manter o Brasil na ordem capitalista e para afastar do Brasil qualquer perigo comunista. Então, esse é o teor ideológico do ato do livro, como ele trata os atos institucionais. Outro ponto importante de mencionar foi o ano de 1970, que é o ano do auge do Milagre Brasileiro, e esse ano também vai ser marcado pela conquista do tricampeonato brasileiro, do tricampeonato da Copa Mundial, que o Brasil leva para casa a taça Jules Rimet, e o que ressalta ainda mais o sentimento de euforia do brasileiro no que diz respeito ao governo, no que diz respeito ao Brasil, no que diz respeito ao sentimento patriota. É claro que os militares vão utilizar essa conquista do tricampeonato, o Brasil, já conhecido como o país do futebol, já era bicampeão mundial, os militares vão utilizar a conquista do tricampeonato para poder servir de base, de sustentação a essa ideologia pró-governo, pró-ditadura. No país do futebol, era inesperado pensar no que aconteceu em junho deste ano. Enquanto era realizada a Copa das Confederações, o povo brasileiro, convidados pelo governo para compor a maior arquibancada do Brasil, foi às ruas, não para bradar gritos de gol, mas sim para integrar a grande arquibancada, a bancada do inconformismo. Viviane Fontoura, professora de História, fala sobre as semelhanças de 68 com as manifestações de 2013, o desejo de mudança e de participação política efetiva. A aliança com 1968, entre 1968 e 2013 foi esse desejo de mudança, foi essa necessidade de efetivar uma participação política. Em 68, participação política é essa que tinha sido tolhida pelos militares. Em 2013, uma participação política que
uma necessidade de uma participação política que veio no que diz respeito ao alto índice de corrupção no Brasil, no que diz respeito à Copa das Confederações, à Copa do Mundo no Brasil, as Olimpíadas no Brasil e os gastos públicos em decorrência desses eventos. Então, a sociedade brasileira, que é uma sociedade que, embora a gente tenha aí melhorado a questão da distribuição de renda no Brasil, da distribuição de riqueza, ainda é uma sociedade acometida pela miséria, né? Então, essa sociedade sai às ruas pedindo respostas. Então, essa é a semelhança que eu percebo em relação a, comparando 2013 com 1968, o desejo de mudança e o desejo de uma participação política efetiva. Recentemente, entoados por palavras de ordem, a juventude brasileira deixou de ser coadjuvante para se tornar protagonista de uma nova história. Essa história retoma a memória de milhares de pessoas que, em 1968, viveram este mesmo sentimento de indignação e de busca de justiça. Vários aspectos provocaram protestos de massa por todo o Brasil, mas o estopim foi a elevação do preço dos transportes. Com a intensificação e a proliferação por todo o país, outros temas passaram a ser abordados, como os gastos em grandes eventos esportivos internacionais, a má qualidade do serviço público e a indignação com a corrupção política em geral. Débora Silva, estudante de jornalismo da UFMG, participou das manifestações em Belo Horizonte e falou sobre sua experiência na busca de um país melhor. Eu gostei muito de participar das manifestações porque há muito tempo a população brasileira não ia para as ruas para reivindicar por melhorias na qualidade de vida. E eu senti que eu estava fazendo parte dessa história, sabe? De voltar a reivindicar, de voltar a querer um Brasil melhor e a cobrar dos governantes isso. E ver que o país inteiro realmente parou, a população jovem aderiu a essa ideia de tentar lutar por um país melhor. E eu senti que eu estava fazendo parte disso. Foi muito interessante e eu tenho certeza que essas manifestações vão ficar marcadas aí na história. Os movimentos de 2003 repercutiram em todo o estado brasileiro, e em cada lugar todos queriam ser ouvidos ao expressar sua insatisfação. Estes são apelos em comum, que podemos perceber nos momentos da história do Brasil, seja em 1968 contra a ditadura ou no movimento dos Caras Pintadas, que resultou no processo de impeachment do ex-presidente Collor. Tais manifestações mudaram o quadro político do país, mas, para muitos, apesar das transformações, as semelhanças param por aí. Luiz Gonzaga, professor de Sociologia, analisa os dois movimentos e afirma que, ao contrário dos participantes deste ano de 2013, onde a diversidade e a falta de liderança marcaram as manifestações, no movimento de 68, os manifestantes tinham uma ideologia definida. Como é que ele tem poder de atuar sobre a população e de que é um modelo econômico, né, e, consequentemente, social e político. Nada disso foi tratado agora. E observe bem que ali, na hora que a gente remete, né, a 68, 67, enfim, 66, né, quando a academia, por exemplo, participa, a universidade participa, aquelas pessoas, eles tinham noção do que eles faziam. Eram pessoas que tinham lido, né, mais ou menos, mas tinham lido, bem ou mal, mas já tinham se aproximado de leituras, né, como Karl Marx, né, como Che Guevara, como Mao Tse Tung, certo? O que deixava bem claro, olha, nós sabemos o que a gente está fazendo, o que nós estamos fazendo, né? Agora, hoje, não vemos nenhum tipo de manifestação nesse sentido, né? Uma política clara. Nós vamos ver manifestações que vão apontar insatisfações particulares, né? Eu estou querendo passe livre, aí você ia perguntar para a pessoa o que é passe livre, ele não sabia te responder. Aí eu estou querendo a diminuição do preço da passagem, mas por quê? Ele não saberia te responder. Aí eu estou querendo o fim da corrupção, e aí, você vai votar no ano que vem? Porque ele poderia falar, no máximo, no ano que vem eu já não voto em mais de ninguém, então eu estou descrente da política. Mas, por outro lado, eles não tinham nenhum projeto para sobrepor-se a esse projeto. O que a gente vai ver, por exemplo, nesse movimento, né, ali do regime militar, que eles tinham um outro projeto para se sobrepor àquele. Com a forte repressão policial contra as passeatas, o movimento ganhou força e apoio não só aqui no Brasil, mas também no exterior. O ano de 2013 foi marcado por várias manifestações em mais de 30 países. Protestos ocorridos na Tunísia, Egito, Portugal e Brasil se enquadram no tipo novo movimento social,
o qual mobiliza os manifestantes pelas redes sociais. Podemos perceber que uma rede de comunicação que parecia acomodar a geração atual foi um instrumento de mobilização bastante eficaz, que resultou numa das maiores manifestações populares já vista pelo Brasil. As redes sociais foram os personagens fundamentais dessa trama. Essa constituição de uma nova cultura tecnológica e suas formas de relações sociais contribuem para a derrubada do monopólio dos meios de comunicação de massa. Este cenário onde o sujeito tornou-se produtor da informação possibilita sujeitos com uma pluralidade maior, que chega para valorizar a liberdade de pensar e julgar. Ações sociais organizadas pelas redes da internet estão em curso e devemos refletir que no espaço virtual e nas ruas sejam predominantes as críticas ao poder, a consciência política e principalmente o exercer da cidadania. Independente se há semelhança ou não nos movimentos que aconteceram no Brasil ou no mundo e dos meios de comunicação que as propiciaram, o importante é que a população desperte constantemente esse sentimento de busca por seus direitos e justiça. Afinal, o mundo muda quando as pessoas mudam, e a mudança, primeiramente, vem de cada um. Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos. O nosso rádio documentário 1968, o ano que não acabou, vai chegando ao fim. Esperamos que ele tenha proporcionado boas reflexões aos ouvintes. Roteiro feito por Roberto Emanuele e Jéssica Santiago. Locução: Roberto Emanuele e Rafael Oliveira. Produção: Laiane Oliver e Juliana Messeder. Edição: Fabiano Bacardi. Estúdio Unileste. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhado. Tudo em verde e amarelo só pra ver o Brasil inteiro vazando.